paz do Senhor, meu irmão, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando para deixar mais uma palavra para a nossa meditação, para nossas vidas. Louvado seja o Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 7, vai dizer: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vencer herdará todas as coisas que está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o versículo 9 do capítulo 21 vai dizer, falando sobre a nova Jerusalém, onde João vai ter uma visão. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 10, vai dizer, e levou-me em espírito um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha glória de Deus, a sua luz. Era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. As 12 tribos de Israel, ou seja, os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14 vai dizer, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro de Jesus Cristo. Então essa palavra abençoada da Nova Jerusalém, a nova cidade, da visão a qual Jesus teve, que o anjo levou ele nesta visão e mostrou a ele a nova cidade, a Nova Jerusalém, para aqueles que crêem, para aqueles que acreditam, para aqueles que vencer, herdará a vida eterna, herdará a cidade santa, é herdeiro das coisas, das promessas que estão escritas no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 16, assim, e a cidade estava situada em quadrado. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Louvado seja o nome do Senhor. Quem edifica uma cidade que nem essa? Quem edifica uma cidade que nem essa? Só o meu Deus, só o nosso Jesus. Porque o tanto de largura que tem a cidade, e o comprimento da cidade, vai ser a altura. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus. Eu e você temos que crer que essa promessa é verdadeira. Que esta palavra, ela é fiel. Ela é viva e eficaz para a nossa vida. Esta palavra pode até tardar. A Bíblia diz que esta palavra pode até demorar, mas ela não falhará.
será cumprida na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que aqui vai dizer, no versículo 18, no versículo 17, vai dizer, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Agora, versículo 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20. O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo cristopraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui é as pedras preciosas da qual a cidade vai ser feita, né? Que é o muro de jaspe, ruas de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade vai ser de cristais também, e cheias de esmeraldas, cheias de pedras preciosas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é todos que vão pisar nessa cidade. Não é todo mundo que vai pisar nessa cidade, passar, viver nela. Era para todo mundo viver nessa cidade. Era para todo mundo ser salvo para estar nessa cidade. Mas felizmente, nem todos creem nesta palavra. Mas felizmente, nem todo crê nessa promessa de vida eterna. Nem todos creem nessa nova cidade, na Nova Jerusalém. Mas a Bíblia diz que aqueles que crê herdará, né, esta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus vai dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor para mim e para você, que não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Versículo 27 do capítulo 21. A parte B vai dizer: só o que estão escritos no livro da vida, aqueles nomes que estão encontrados no livro da vida. Ou seja, aqueles que deram ouvidos à voz do Senhor e passaram a acreditar nesta palavra de vida eterna. E passaram a acreditar nessa palavra que Jesus voltaria para vir buscar o seu povo, a sua igreja, buscar o seu povo eleito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, busque ao Senhor. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem crê em mim, louvado seja o nome do Senhor, tem que crer nele para poder chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é necessário e é preciso, nessa terra, nós com vida nessa terra, crer que não podemos chegar até Deus, não podemos chegar até o Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor, sem passar pelo Filho, sem confessar o Filho como Salvador. Louvado seja Deus. Louvado seja. No livro de Mateus, louvado seja o nome do Senhor,
trazendo rapidinho aqui nessa live. Mateus capítulo 7, versículo 13 vai falar sobre os dois caminhos, vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aos que encontram. Louvado seja o nome do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque espaçoso e largo é a porta do mundo. Andai pelo caminho apertado, porque o caminho largo é o do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o caminho do mundo, ele é largo, e o caminho de Deus, ele é estreito. Porque ninguém quer renunciar ao mundo, minha irmã. Ninguém quer renunciar à carne. Ninguém quer renunciar aos seus desejos desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. São poucos que renunciam a esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, pregador, diácono, Jerônimo, o que é renunciar ao mundo? Louvado seja o nome do Senhor. Renunciar ao mundo é você confessar Jesus como Salvador de tua vida, morrer para o mundo e nascer para Cristo, nascer da água e nascer do Espírito, nascer para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Renunciar ao mundo é você deixar as coisas que você fazia para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Se você bebeu, meu irmão, você não bebe mais. Se você fumou, irmão, você não fuma mais. Se você se prostituía, abandona a prostituição. Se você roubava, abandona a vida de roubo. Louvado seja o nome do Senhor. O que você fazia na tua vida, irmão? Se você era enganador, estelionatário, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa tudo isso para trás. Deixa essa vida errada para trás. Deixa essa vida de crime para trás. Abandona esta vida. Porque se você continuar nesta vida, não deixar para trás, né, tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, você não herdará a vida eterna. O teu caminho não te levará a Deus. Você não será herdeiro das coisas que está escrita neste livro pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A porta é estreita. E a Bíblia diz que poucos vão ser os que entram por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Porque renunciar à carne, renunciar ao mundo é muito difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que renunciar e aquele que vencer, a palavra diz que herdará a vida eterna. Herdará as coisas que estão escritas neste livro. Louvado seja o nome do Senhor. E espaçoso é o caminho que leva à perdição, que leva à tua segunda morte espiritual. Tanto morte física neste mundo, quanto a morte espiritual diante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que morre sem Cristo, que morre sem Deus, ele não tem julgamento para ele. Louvado seja Deus, porque ele já morre na sua própria condenação. Então não tem julgamento para ele. Louvado seja o Senhor, porque ele já está condenado. Já está condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, venha para Cristo. Não deixe passar essa oportunidade. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que quem quiser, beba de graça da água, da fonte da vida. Louvado seja o Senhor. Eu estou aqui trazendo, através desta live, esta palavra para você. Esta palavra de vida eterna.
esta palavra de arrependimento, esta palavra que transforma, que renova. Louvado seja o nome do Senhor, como está escrito no livro de João, no capítulo 8, e verso 32, ele vai dizer: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, meu irmão, é essa aqui. Esta é a verdade. João capítulo 8, versículo 32. Conhecerei a verdade, e a verdade libertará. Então essa verdade liberta, essa verdade transforma, essa verdade aqui muda vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Venha para essa verdade. Busca o Senhor Jesus Cristo quando você está perto, quando você pode encontrar. E quanto tem tempo. Louvado seja Deus. Veja que o ladrão que estava na cruz, Jesus no meio, um de um lado, e o outro ladrão de um outro. Naquele momento, o ladrão teve tempo. Os dois teve tempo de pedir perdão. Um não quis, né? Porque o seu desejo, o seu pensamento, o seu coração estava voltado para a coisa dessa terra, porque ele falou assim: Senhor, se tu quiser, né, salva nós, a mim e a ti, salvasse a muitos, que não salva a ti que está nesta cruz, e salva-nos também, para que descemos dessa cruz. Então ele não estava com o seu pensamento voltado para os céus, para o reino de Deus. Mas o outro que estava do lado, ele disse: ele está aí, mas não cometeu pecado algum. Hoje também inocente. Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, na tua glória, lembra de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele se arrependeu. Glória a Deus, aleluia, que ele teve tempo de se arrepender. Jesus disse: a partir de hoje já estás comigo no paraíso. Então hoje você tem essa oportunidade, hoje você tem esse tempo, esse exato momento, esse exato tempo também de aceitar, de confessar Jesus como Salvador de tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe esse tempo passar, não deixe essa oportunidade passar. Louvado seja o Senhor. Então fico com esta palavra abençoada. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém.